Nacional. Nunca um presidente concorreu à reeleição antes da Copa do Mundo. A Copa do Mundo sempre foi um fator a favorecer. Isso é verdade. Mais uma. Isso é verdade. A Copa do Mundo, ela tem um je ne sais quoi. É verdade que ela ajuda na reeleição presidencial. Note que todas as reeleições, elas são depois da Copa do Mundo, quando a gente tem um Brasil mais unido. Não é só no Brasil, no mundo. A Copa de 98, a França passava por uma, meu Deus, um processo incrível lá, jamais visto. Ganharam a Copa do Mundo e acabou com o negócio. Agora, voltando para o assunto aqui, a galera que está na rua se manifestando, elas só estão buscando o direito dela de transparência, de falar assim, olha, tudo bem, fulano ganhou a eleição, mostra pra gente, só mostra pra gente, porque 58 milhões de pessoas ainda não conseguiu, não desceu na goela dessas pessoas. Então o povo tá lá na rua, acampado, manifestando, respeitando o direito de ir e vir, né? Em seu todo, mas eles só querem respostas. É simplesmente isso que eles querem. Nada além de respostas. Ele nunca que o cara vai sair de casa às 6 horas da manhã, vai ficar na frente de um quartel, achando que ele está sendo trouxa de ir lá. Não tá, ele está buscando uma resposta. Olha, eu concordo integralmente com o que a Ananda falou, eu concordo integralmente e com uma ressalva. O povo não é trouxa. O povo é feito de trouxa. Aliás, Exatamente. O povo é feito de mané, na verdade, né? Exatamente. Perdeu mané. Não, eu queria complementar, Nanda, se você me permitir, porque você falou, né, o povo está sendo trouxa. E, na verdade, eu acho que eu entendo o que você quer dizer, é que o povo está sendo enganado, ele está tendo que cumprir o papel, né, de instituições que não a cumprem, na verdade. Então, é nesse sentido que as pessoas estão indo para as ruas, porque existem injustiças qualificadas hoje em dia. Nós vimos no passado ações e decisões do Supremo Tribunal Federal que desagradaram a grande maioria dos brasileiros. Entre elas, acabaram com a prisão em segunda instância, colocando milhares de bandidos de volta às ruas. Eles acabaram com as decisões da 13ª Vara de Curitiba, do TRF4 de Porto Alegre, de vários desembargadores de Brasília e simplesmente disseram, olha, o local de Curitiba não é adequado para julgar os crimes que foram cometidos pelo PT e pelo Lula. Mas, né, me parece que a mudança de vara é mais importante do que os crimes. Então os processos começam novamente. Nós vimos ele ser solto, nós vimos devolverem os direitos políticos a ele. Então nessa situação, a população está assustada, a população pede que haja alguma atitude por parte dos nossos governantes para que possa haver justiça no Brasil. Perguntaram em Nova York ao ministro Gilmar Mendes, né? A pergunta que foi feita para ele é, há justiça no Brasil? O que ele respondeu? Eu não sei responder. Foi a resposta que ele deu. Se o crime compensa, eu não sei responder. É muito complicado o que nós vivemos. Eu acho que nós precisamos respeitar as pessoas que estão nas ruas. Totalmente. Enquanto estiverem lá, de maneira pacífica, como estão, e acredito que permanecerão. Porque os últimos anos mostram o que são as manifestações da direita. Nunca se viu um caso de uma janela quebrada, algo pegando fogo, alguma coisa que pudesse gerar prejuízo ao patrimônio público. Então vamos acreditar no povo brasileiro, porque todo poder emana do povo. A gente só pede transparência. Vamos fazer uma observação. O próprio Bolsonaro falou, gente, não vamos se igualar à esquerda, né? Porque estavam, sim, obstruindo via, estavam até queimando pneu, caminhão também estava jogando terra no meio. Isso é totalmente errado. Então a gente também tem que tomar cuidado com os meios. A gente tem excluído de todo lado. Agora, sempre tem um para fazer... Não. É que existem os infiltrados também que não dão o golpe, né? Tem sem noção também. Tem gente sem noção em todo lugar. Sim. Tem gente sem noção em todo lugar. Que golpe das Forças Armadas, você tá falando? Não, por exemplo, hoje foi noticiado que um caminhão estava obstruindo uma via e tacaram fogo num caminhão. Aí foram descobrir que eram opositores do governo Bolsonaro. Não eram as pessoas que estavam fazendo ali ato de manifestação. Era a oposição querendo colocar a culpa na manifestação que estava pacífica. Justamente para transformar esse ato em um ato dito antidemocrático. Eu só sei que o TSE podia acabar com tudo isso. Ele podia chegar e falar assim, olha, tá tudo aqui, escancara tudo, veja quem quer ver, porque esse negócio de auditoria Rosana, mas ele é o grande responsável. nem um toque, não pode. Ele é o grande responsável por essas manifestações. Você tem um cara, Alexandre de Moraes. Por que não fazem? Essa é a grande pergunta. Se há um clamor, né, da população, por que não fazem? É simples, contratem 2, 3 grandes empresas de auditoria internacionais renomadas
entreguem a eles todas as informações. Vai vir um retorno. Como dizem que as urnas são seguras, tenham certeza que eles vão validar que as urnas são seguras e todo o restante do povo brasileiro segue a vida. Isso é democracia. É natural que haja, né, uma alternância do poder. É saudável para o país. O que nós não podemos é ter dúvidas. Está muito simples de resolver isso. Eu tenho certeza que os senhores vão ter compromisso com a nação brasileira e dar um caminho democrático, porque depende dos senhores que o caminho seja democrático. O que a população brasileira pode fazer? Os senhores têm a caneta na mão. As decisões são dos senhores. O que não se pode é olhar para todas essas pessoas e nada fazer, como se eles não representassem os anseios da nossa sociedade. Alguém tem mais alguma via? O Tomé fala, não sei por que não fazem. De duas uma. Não fazem ou porque estão escondendo alguma coisa ou porque querem taxar o povo de maluco. Eles querem brincar com o povo. Não vou fazer, eu vou deixar cada vez mais irritado, porque enquanto você não faz, você vai pedir intervenção de qualquer coisa. Porque você vai irritando, você vai deixando as pessoas... É que nem aquele negócio, você junta assim, ó, nós três aqui juntamos, vamos falar que a Nanda é louca, e ela vai ficar, eu não sou louco, e a gente vai ficar falando até ela ter atitudes desesperadas. Né? É um exercício de psicologia de grupo. Então, ou não faz, ou não põe transparência, porque tem algo, tem gato nessa tuba, como diria minha avó, ou porque eles querem realmente transformar o movimento de direita no Brasil em lunáticos para uma hora falarem assim, tá vendo? Eles são muito loucos, eles não param. E a gente tem um mainstream de mídia que só dá voz àquilo que o establishment quer. Mas, Pavinato, veja que essas manifestações, no sentido do que você está falando, a gente precisa direcionar, e aqui a gente tem um papel de informar também. Essas manifestações não são as manifestações que resolverão a situação. Essas manifestações, elas servem a instigar, a pressionar, a colocar calor nas instituições para que democraticamente as coisas se resolvam. A gente já vê isso acontecendo agora, depois de algumas semanas dessas manifestações, por exemplo, com essas entidades. As pessoas se juntam, as pessoas começam a organizar, inclusive, as entidades associativas, associação de advogados, associação de ruralistas, enfim, essas entidades passam a se juntar também, agora são grupos de entidades e com cada vez mais inteligência na sua manifestação. A gente precisa direcionar essas manifestações para que elas cresçam, sim, com a pauta correta e com o foco correto. E o foco correto está no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para que seja fiscal do governo executivo e no Senado, principalmente no Senado, para que exerça sua função de freio, de contrapeso do judiciário, que hoje no país é o maior poder desta nação. O povo está ocupado demais no Senado fazendo nada.